Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Larissa Andrades, tenho 26 anos e sou uma mãe atípica do menino autista, o Heitor, de 5 anos, e também nail designer há quase 3 anos. Hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho da minha história e eu espero que ela sirva de inspiração para outras pessoas também. Assim como eu acredito que a maioria das pessoas, se não quase todas, elas vivem, né, uma rotina típica. Eu acordava super cedo, eu levava meu filho na creche, e desde os 4 meses ele ia pra escolinha. Hoje eu penso que era uma tortura que eu fazia, porque que coragem, né, de deixar uma criança de 4 meses na creche, mas eu realmente eu precisava trabalhar. E eu trabalhava no comércio. Então, eu acordava super cedo, eu levava ele pra creche e ia trabalhar. E eu ficava mais de 8 horas lá dentro, né? Eu brinco muitas vezes que eu não via a luz do sol, eu só via quando o dia estava começando e depois quando o dia estava terminando, né? Trabalhava esse período na loja e no final do dia eu ia buscava ele na creche e a gente passava o resto do dia juntos, né? E aí, como toda rotina típica, chegava em casa, eu tinha os afazeres da casa, eu tinha comida para fazer, tinha banho para dar, né? Toda a questão da casa, limpeza, o meu autocuidado também, que por muitas vezes a gente deixa de lado, né? Mas a gente não deveria, não deve fazer isso. E assim como toda a rotina, ela é exaustiva, né? E uma rotina típica, ela é exaustiva. E agora imagine uma rotina depois de um diagnóstico de autismo, né? E minha rotina de típica virou atípica. Ela virou de cabeça para baixo, era muitas dúvidas, muita insegurança, muitos medos, e eu precisava dar conta, né? Minha prioridade sempre foi ele, sempre vai ser. E depois do diagnóstico de autismo, as coisas mudaram bastante, porque eu precisava levar ele em terapias, em consultas, a rotina da escolinha também já tinha mudado totalmente, então ele às vezes não queria ficar, era bem um ano ali, o último ano da escolinha foi bem complicado, então ele chorava bastante para ficar, a adaptação já não era mais legal, então eu precisava me ausentar bastante da loja onde eu trabalhava. E claro, né, o meu gerente, ele me liberava, só que eu sentia que ele não gostava daquela situação, porque eu tava mais fora da loja do que dentro. Então, ao mesmo tempo, eu entendia o lado dele, né, mas eu queria que ele entendesse o meu lado também. E aí que as coisas foram mudando um pouco na minha cabeça. A minha mente, ela foi abrindo e eu fui pensando que eu precisava desse tempo fora da loja. E aí, com essa questão das mudanças de rotina, toda a questão das terapias que eu precisava levar ele, eu pensei que eu precisava ser a dona do meu próprio tempo, fazer a minha agenda, ter os meus horários, para mim conseguir ter mais tempo com ele. E aí eu pensei, meu Deus, o que que eu vou fazer? O que que eu sei fazer, né? E aí foi que eu encontrei, então, o mundo das unhas. Eu não era manicure, eu comecei totalmente do zero. Eu fazia as minhas unhas próprias em casa, mas eu até achava que eu não poderia, né, fazer esmaltação em gel, sendo que eu não era uma manicure, mas a gente pode sim, tu não precisa ser uma manicure para começar nesse ramo. E confesso que foi bem difícil. Foi uma decisão bem difícil mesmo. Eu demorei mais ou menos uns 2 meses para tomar a decisão de fazer o curso. Mas eu confesso sim que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque realmente assim, ó, mudou totalmente. E se eu consigo, tu também consegue. Eu não queria largar uma coisa certa que eu tinha, porque a loja, querendo ou não, era uma coisa certa, era uma renda certa no começo do mês, e eu não queria largar. Então eu comecei com o que eu tinha, de onde eu tinha, com o que eu tinha, e fui indo.
eu fui trabalhando na loja, saindo quando eu precisava sair, um dia sim, um outro dia também. Fui aguentando e fui trabalhando pós-expediente. Então, eu trabalhava na loja até às 5 da tarde e após o expediente eu atendia as minhas clientes. Eu comecei, a primeira unha que eu fiz foi na casa de uma cliente e eu nunca vou esquecer disso porque eu demorei, no começo eu fazia alongamento de unha. Então, eu demorei 5 horas para fazer o alongamento dela, porque eu cheguei na casa dela e não tinha mesa. Então a gente fez uma mesinha de centro. E eu levei 5 horas para fazer a unha dela. E eu cheguei em casa, assim, totalmente arrasada. Porque eu dizia assim, meu Deus, eu não tenho nem espaço para atender. Eu nunca sei o que eu vou encontrar, né, quando eu chegar na casa da cliente. E eu me senti frustrada, mais desvalorizada do que eu me sentia quando eu trabalhava na loja. Então eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Pra onde eu vou correr? Eu não tenho pra onde atender. E aí, um certo dia, lá na minha sogra, eu lavando a louça, eu olhei pra trás da casa dela, tinha um espacinho. Ela também fazia unha, fazia cabelo, mas aquele espaço tava fechado, porque ela não atendia mais. E aí eu pensei, vou conversar com ela. E aí foi quando eu conversei com ela e ela abriu espaço pra mim, né? Pra mim atender ali. E fiquei mais ou menos um ano e deu super certo. Meu Deus, no começo assim, eu eu fui fazendo modelos, eu fui praticando na minha unha mesmo, fui estudando, fui praticando. E quanto mais eu praticava, melhor eu ficava, né? Esse é o segredo, praticar para te ter cada vez mais a perfeição. E eu fui postando minhas modelos, fui postando minhas fotos, fui captando mais clientes e em pouco tempo eu já estava com a agenda preenchida. Então eu trabalhava na loja e após o expediente eu fazia as unhas, né? E eu fui percebendo que em 8 horas, eu fiz o cálculo, lá dentro da loja mesmo fui fazendo o cálculo, que em 8 horas trabalhadas eu ganhava R$ 70. Isso não dava nenhuma unha. Então eu fiz os cálculos de quanto eu ganhava por dia, né, e vi que eu ganhava menos que uma unha. E a minha agenda foi ficando cada vez mais preenchida e eu atendia uma, duas pessoas por dia, eu tirava o que eu tirava na loja, né? Às vezes eu levava uma hora e meia, 2 horas para fazer uma cliente e pensa, se eu atendia duas clientes, eu tirava o dobro do que eu tirava na loja. Então foi aí que eu decidi sair da loja e atender só para mim, né? Começar só com a área das unhas. E, gente, foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Eu sempre e brinco com as pessoas com as minhas alunas, com as minhas clientes que querem fazer o curso, que que mesmo dando errado, dá certo. Porque se tu para calcular aquele valor que tu tá recebendo hoje em dia, né, tu vai ver que tu ganha muito pouco. E aí tu faz uma unha por dia, que tu leva 2 horas, tu já tirou, né? Então, eu me sentia muito presa lá dentro da loja, porque eu ficava 8 horas e eu ganhava R$ 70, né? E era todo um estresse, era todo um eu me sentia culpada de pedir autorização para mim sair. Posso levar o Heitor na consulta? Eu posso? Sendo que, meu Deus, meu filho era a minha prioridade, né? Então, eu me sentia de mãos atadas e foi nas unhas que eu encontrei tudo o que eu precisava, né? Autonomia de tempo, eu tinha mais tempo para ficar com meu filho, eu consegui ter mais rentabilidade, eu trabalhava menos e eu tirava mais do que eu trabalhando na loja, né? Então, para mim, super valeu a pena, né? As mães atípicas e as mães que não são atípicas também vão me entender, porque a nossa rotina ela é muito corrida. A gente tem que estar, às vezes, em 2, 3 lugares ao mesmo tempo e a gente não consegue. Mas com essa mudança na minha vida, eu consegui fazer muitas coisas, né, que antes eu não conseguia. Eu consegui estar mais presente com meu filho. Eu consegui
me senti menos culpada, né? Porque eu conseguia trabalhar, eu conseguia ter o meu dinheiro, meu próprio dinheiro e conseguia estar presente na vida dele. Então, assim, eu falo pra vocês que se eu conseguir com todos os meus medos possíveis que eu tinha, tu também consegue, né? E se eu conseguir impactar pelo menos uma pessoa que seja, eu já fico muito feliz, porque às vezes é isso, né? A gente precisa de alguma dor, de algum problema, como eu sempre digo, pra gente mudar a nossa vida. Porque se não fosse isso, se não fosse essa mudança repentina na minha vida, quem sabe eu estaria até hoje no comércio, né? Eu não tinha mudado a minha vida como eu mudei. Mudar dá medo, não é fácil. Hoje eu falo com tranquilidade porque eu já passei por tudo isso, né? Mas eu sei que não é fácil. Mas mais difícil é estar num lugar que tu não se sente pertencente, que tu se sente presa e sabendo as possibilidades que tu pode ter de mudar a tua vida, de mudar toda a tua rotina. E eu acho que é isso. O medo, assim, é importante. Ele é importante porque para uma decisão grande que vai mudar a tua vida. Quando a gente fica na mesmice, quando a gente fica numa rotina, a gente fica confortável, tá tudo bem. Mas o medo ele surge porque algo grande está vindo, né? Eu agradeço muito vocês pela atenção. Eu sei que o tempo é muito precioso, ainda mais nós mães, né? O nosso tempo é muito corrido, a gente não tem um tempo para parar e escutar muitas vezes o que as pessoas têm para dizer. Por isso eu sou muito grata pelo tempo que vocês disponibilizaram para me escutar.